depressão, perda de libido, ondas de calor, suores noturnos, perda de massa óssea, queda de cabelo. Achou grande essa lista de sintomas? Eu achei, para te falar a verdade. E se eu te contar que isso aqui é só um resuminho dos piores momentos da menopausa? Mas espera aí, porque o interessa não é chororô, é solução. E hoje, talvez, a gente consiga encontrar aí um alívio para quem vive essa fase da maturidade. Fica aí, porque o interessa está no ar. Olá, Brasil! Eu sou Tati Lagoa e você acompanha o Interessa. Aqui você já sabe, é um podcast que, como o nome diz, vai debater o que interessa para mim, para sua, para nossa vida. E o tema de hoje, gente, interessa para todo mundo, porque todas as mulheres vão entrar na menopausa, porque o contrário disso é morrer. E eu espero que você sobreviva. E você, homem que está acompanhando, vai conviver com alguma mulher que vai passar por essa situação e você precisa fazer a sua parte. Então, fica ligadinho aí, tá? Bora falar sobre qualidade de vida pós-menopausa. Pós-menopausa fica parecendo assim, né? Pós-vida, mas é porque é quase uma outra vida mesmo. A gente tem que reaprender a viver. Chega de mistério. Hoje nós vamos entender melhor como o intestino pode ser um aliado para reduzir os sintomas da menopausa. O sofrimento. Sim, as trilhões de bactérias que formam a microbiota intestinal podem ser nossas aliadas nessa fase da vida. Não entendeu nada? Nem eu, a gente vai entender. É por isso mesmo que nós recebemos hoje a nutricionista e fitoterapeuta Silvana Portugal. Bem-vinda. Obrigada. Já explica primeiro aqui, igual você me explicou no início, nutricionista e fitoterapeuta significa o quê? São duas especialidades, a nutrição clínica funcional, é uma especialidade, e a outra especialização é em fitoterapia funcional, que é o estudo das plantas, para nos ajudar nos momentos assim de onde que não precisa tanto de medicamento e uma planta pode auxiliar muito, como nós temos chás, extratos secos, tinturas. E hoje a fitoterapia, inclusive, é até liberada pelo SUS também em vários tipos de questões da saúde. Perfeito. Então você está entendendo que o chazinho da sua avó fazia sentido? Nós vamos aprender aqui isso. Mas quem está aqui também conosco para falar sobre o assunto, ela está risonha hoje, Flaviane Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? É a chuva que me deixa assim. Ah, é? Cabelada, feliz. Tem que ganhar no sorriso, sorridente. Né? Só assim mesmo para encarar essa cidade nessa chuva. Perfeito. Pareceu um pouco irônico, mas... Sabe quem está aqui também? Janaína Fonseca, é um prazer fazer esse podcast com você hoje. Prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui. Era uma vontade, um desejo muito grande que finalmente está se realizando. Muito bom mesmo. Seja bem-vinda, mulher. Obrigada. Volte mais vezes. Com certeza estarei aqui. Veio trazer formosura e uma mala de quanto tempo de jornalismo? 27 anos. Tá? Nossa senhora, mas é mais idade de jornalista do que a nossa produção de vida. Vai? Veio aqui para dar aula. E vivendo o furacão da menopausa. Ou seja, já está na outra vida. Já. E que vida. Não é fácil, gente. Vou falar com vocês. Não é fácil. E é um assunto que a gente começou a tratar de pouco tempo para cá, né? Até alguns anos, falo assim, 10 anos atrás, a gente quase não se ouvia falar de menopausa. E agora eu vejo assim, de uns 5 anos para cá, ou talvez porque eu tenha entrado nessa fase, que eu fiquei mais atenta, que você vê várias pessoas, vários médicos falando isso. Mas eu falo uma coisa, nem todo médico ginecologista, né, que deveria tratar da saúde da mulher, sabe mesmo da menopausa. É muito complicado. Aí até eu achar um que
Eu falo assim, passei por um 5. Ó, segura aí o choro, que eu sei que você vai ter muito choro pela frente. Ó, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que mais de 1 bilhão de mulheres no mundo estarão na menopausa ou na pós-menopausa até 2030. Logo ali. A fase encerra o ciclo reprodutivo feminino e vem acompanhada de várias mudanças hormonais e alguns incômodos também. Agora, pensem comigo. Em um passado muito recente, não víamos tanto sofrimento nessa fase, né? No máximo, alguém falava sobre um calor insuportável e era isso. Por um lado, tem a questão do silenciamento feminino. Óbvio que a mulher do passado não tinha tanto espaço para falar sobre o próprio corpo. Até porque quase ninguém ouvia também. Talvez elas até falassem, mas ninguém ouvia. Mas, por outro lado, pesquisas também indicam que, de fato, a menopausa da mulher moderna é pior. Ou seja, tá ruim, era ruim e vai piorar. A explicação passa pelo estilo de vida. Nossas avós eram expostas a menos alimentos industrializados, menos exposição a toxinas como plásticos e agrotóxicos. Isso sem contar o nível de estresse, né, que essa geração está sofrendo muito mais. Dentro desse contexto, faz todo sentido buscarmos alternativas para regular o nosso corpo. Bora, então, participar desse bate-papo, gente. Quero saber aí de vocês, né? Vocês conhecem estratégias, já usam estratégias para tentar melhorar a qualidade de vida na menopausa? Ah, Tati, eu não estou na menopausa. Ah, Tati, eu sou homem. Tá bom, você viu alguém passar por isso? Você tem dúvidas a respeito? Comenta qualquer coisa aqui, sabe por quê? Porque esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, interessa! Ah, não, Silvana, vem cá. Ajuda a gente. Eu estava tão focada. Não, nós vamos de novo em sua homenagem. Tá bom. Esse podcast, Silvana, tem a sua participação. Porque se faz parte da sua vida, interessa! Eita! Olha só, vou começar com você, porque eu mandei um microbiota, não sei das quantas aqui. Explica pra gente. Como é que o intestino, o que é isso? O que tem no intestino que vai fazer sentido a gente tentar melhorar as condições do intestino para melhorar a nossa situação após os 40, 50 anos? Vamos lá. O intestino ele é responsável por tudo, na verdade. Não só menopausa, ele é responsável até pela sua pele, por muitas doenças autoimunes. Então, nossa microbiota intestinal hoje, que antigamente falava-se flora intestinal, e hoje já na ciência a gente já tem muitos estudos mostrando que essa microbiota intestinal, ela é, como você disse, formada por trilhões de bactérias, né? Esses trilhões de bactérias, elas precisam estar em equilíbrio, porque nós temos dois montantes ali, né? As bactérias favoráveis e as ruins. As ruins é aquela que você vai ter vários efeitos e sintomas, inclusive, da menopausa, que é um dos fatores que a gente está aqui hoje. E as favoráveis, elas podem ser também reduzidas pela sua má alimentação, pela escolha, né? Na verdade, pela má escolha, pela inconsciência no ato de alimentar e também na má mastigação. Tudo interfere quando chega lá embaixo. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência, inclusive da mastigação, para você conseguir mandar nutriente para a sua corrente sanguínea e logo para o cérebro. Então, a gente fala que é um eixo só, intestino, cérebro, é totalmente ligado. Tudo que passa lá embaixo no intestino, o cérebro fica sabendo. E muitas vezes a gente tem ali um fio fofoqueiro, né? Que é o que a gente fala que é o nervo vagal, que é o nervo vago, que por sinais, né, do intestino, ele manda para o cérebro e tudo que acontece lá embaixo vai acontecer lá em cima. Então, muitos efeitos de vários tipos de doenças, e um dos mais estudados hoje pela ciência, a menopausa, ela é influenciada pela sua microbiota intestinal. Muitas mulheres falam assim: nossa, mas eu estou fazendo a reposição e não tenho efeito de nada, não está adiantando nada. E às vezes não é nem a reposição em si, é o estado como ela chegou nessa fase.
Então, a mulher ela tem que se preparar para essa fase. E é muito bonito. Embora eu sei que os sintomas deixam elas loucas, né? Mas é uma fase bonita, é uma fase de amadurecimento, é uma troca, né? A gente fala muito que... Eu gosto de falar muito isso com as pacientes para elas ficarem calmas, porque é só uma fase... E a mulher tem que adaptar a entender a fase que ela está passando para não ficar sofrendo muito e ficar nessa luta constante de não entender o que está acontecendo com ela. Perfeito. Então, o intestino e a microbiota, ela vai falar muito de todos esses sintomas e explicar muitas coisas que muitas vezes é negligenciado. Perfeito. Ô, Silvana, você fala dessa preparação anterior para a chegada dessa fase. Como que a mulher pode se preparar para chegar? E se há, por exemplo, vamos dizer assim, se você tem 40, você faz de uma forma, se você tem 35, você pode fazer de outra, ou se você ainda está na mais tenra idade, na juventudezinha, acabei de virar uma jovem adulta, eu já tenho que pensar nisso, é uma coisa que eu posso empurrar um pouquinho com a barriga e deixar lá, sei lá, para qual idade. E tem uma fala, você me desculpa, Janaína, eu vou emendar, porque isso me chamou muita atenção, que você deu uma entrevista, né, à nossa equipe de reportagem de O Tempo, e você fala que o intestino é um centro de saúde. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente também. Sim, claro. A mulher, depois dos 35, 40 anos, ela já tem a queda do metabolismo, ele dá uma desacelerada. E nesse desaceleramento do metabolismo, algumas coisas acontecem também, por exemplo, como uma diminuição das enzimas. Enzimas é como se fossem umas tesourinhas que cortam e quebram as moléculas para você absorver nutriente. Então, muitas pessoas entendem muito fácil que a lactase, quem não tem lactase, que é uma enzima que digere lactose, ela vai ter um efeito ali quase que imediato dessa deficiência aí dessa enzima. Só que tem muitas outras também que podem ocorrer. E essa diminuição dessas enzimas, elas fazem também com que a má digestão pode ocorrer. E se ocorre uma má digestão, ocorre também uma má absorção. Se ocorre uma má absorção, você vai ficar com deficiências nutricionais. E essas deficiências nutricionais, a microbiota também é responsável, porque ela precisa de nutrientes, ela fabrica nutrientes para a gente. Muitas bactérias fazem nutrientes, como a vitamina K. Então, elas meio que controlam essa questão também, até, inclusive, dessas vitaminas que a gente precisa muito. Então, quando você tem aí um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, a gente fala que você tem também uma disbiose, que entra numas bactérias que são menos favoráveis à nossa saúde. Então, por isso que a gente fala muito do centro de saúde ali do intestino, que é ali que vai acontecer tudo. E é verdade, porque ali que você vai pegar o sangue, absorver tudo que você digeriu, né? Vai para o fígado, do fígado vai para a circulação e aí vai para o corpo inteiro. Então, passa por processos. O fígado também, ele é muito importante nessa questão dessa terminação, né, dessa absorção para a circulação. Então, através do seu intestino é que você vai ter a distribuição dos nutrientes aí, através todo esse processo digestivo, que se você tiver com uma enzima faltando ou tiver já sintomas de má digestão, por exemplo, uma hipocloridria, que é pouco ácido no estômago, ou uma hipercloridria, que é muito ácido no estômago, isso aí já vai pode dar refluxo, pode dar azia, pode dar dor, isso aí já é um sinal que tem que ser verificado, e às vezes é só porque a paciente não mastiga. E aí você entra numa cascata ali de efeitos e sintomas que é porque você tem pressa, é como ela diz também do estresse, né? Que é aquela questão toda que a gente tem que fazer tudo muito rápido e aí fica como isso depois? Aí vai alterar todos os sintomas, ansiedade. Muitas mulheres também, depois de uma certa idade, elas pensam, estou depressiva. Não, você está com deficiência nutricional. Primeiro a gente tem que olhar essa parte. Depois a gente vê o que ficou ainda. Muitas mulheres, infelizmente, chegam nessa fase também da perimenopausa, né? Que aí aos 45, algumas precoce, 42 anos, já é a perimenopausa,
que vai acontecer tudo isso com ela e ela não está nem preparada. Às vezes ela vai chegar nessa fase com todos esses sintomas digestivos que não são bons e também com uma certa deficiência nutricional que pode ser causada por uma anemia e uma falta de vitamina D, que é super importante a vitamina D também. Então são muitos detalhes para a gente entender. Por isso que o intestino ele é o centro da saúde, porque ele vai reorganizar, ele vai te enviar na sua corrente sanguínea os nutrientes que você escolheu do que alimentou. Por isso que a escolha consciente é muito importante. E aí eu acho assim, nessa questão, tanto, como eu falei, que a menopausa é uma coisa que tem sido falada de pouco tempo para cá, da mesma forma a saúde intestinal, né, que tem sido falada mais. Eu observei, por exemplo, a partir dos meus 40, essa questão que eles sempre falam assim, né, a digestão começa pela boca. E eu comecei, depois dos 40 anos, ver como que a minha digestão estava muito mais lenta, muito mais difícil. Então eu tive momentos assim, por vários anos, aquela sensação de estufamento abdominal muito grande, estufamento no estômago, no abdômen. O meu intestino, que sempre foi muito certinho, muito regulado, passou a funcionar assim. Um dia eu vou ao banheiro 2, 3 vezes, no outro dia eu não vou, né? A questão da azia. Eu já tive episódios de gastrite muito intensas e foi tratado, foi tranquilo. E depois, principalmente depois dos 45, eu voltei a sentir novamente o refluxo. Dependendo do que comia, a queimação. Então, e essa questão do intestino, para mim, foi muito marcante, porque como eu sempre tive ele muito certinho, a partir do momento que eu comecei a dar com desequilíbrio ali, isso para mim, o dia que eu não ia ao banheiro, para mim era um inferno, é o tal do enfesado, né? Que eles falam quando a gente não vai. E é um inferno porque muda todo o seu humor, você tem gases. Quantas vezes na redação eu vinha de calça, dava 5, 6 da tarde, eu tinha que desabotoar a calça, porque a barriga distendeu de tal forma que eu não conseguia ficar. E gases, aquele incômodo, e eu ficava assim, gente, o que eu tenho? Aí entra na neura, né? Foi fazer colonoscopia, endoscopia, fazer aquele tanto de exame. Quando eu cheguei na minha ginecologista, ela falou assim, não, isso é o seu intestino, porque você tá com o intestino todo desequilibrado, você tá com desbiose, você tá com o intestino inflamado. Principalmente na hora que ela perguntou, e sua alimentação, como é? Eu faço a meia culpa. A minha alimentação é uma alimentação inflamatória. Eu sou a pessoa que ama carboidrato, farinha branca, principalmente. Eu sou aquela pessoa que ama padaria e adoro doce. Então, assim, a minha alimentação, se você for olhar, se eu fizer como eu já fiz várias vezes, nutricionista pediu um diário da minha alimentação, ela é 80% carboidrato e açúcar. E carboidrato vira açúcar. Então, eu tenho essa consciência. Mas é tão difícil você mudar isso. E, principalmente, quando você está com sintomas da menopausa. Você conseguir equilibrar essa alimentação é dificílimo. Muito difícil, porque vem a ansiedade, vem a agitação, vem a insônia. Aí você tá com a insônia, você acorda, levanta 3 horas da manhã e vai pra geladeira. Você não come uma frutinha. Você quer um brigadeiro, você quer uma torta de chocolate, você quer um biscoito recheado. É assim... É gritante. É a TPM que quem não tá, nem não vive nisso ainda, fala assim, é a TPM que a gente tem 4, 5 dias antes de menstruar, ela quase que constante o mês inteiro. Mas não é você. É a sua microbiota que pede isso. As bactérias mandam em você. Então, você tem que começar a ter o controle delas. É muito interessante ouvir você falando assim, que até parece que a gente tem até combinado e nós não combinamos nada. Não. E assim, porque é exatamente isso. Muitas vezes... As mulheres questionam, né? Eu atendo mais mulheres, elas se cuidam mais, né? Poucos homens, mas atendo homens também. E nessa fase, quando você se pega, eu preciso de um doce, um açúcar, um carboidrato, não é você. É as suas bactérias que te pedem, porque elas sinalizam isso o tempo inteiro para o seu cérebro. Então, quando você muda o ambiente, você muda até o paladar, você muda até as suas escolhas, porque você não consegue mais comer aquela coisa tão doce que você comia antes com prazer e você vai começar a achar, nossa, vai até apertar aqui assim, é muito doce, eu não consigo comer. Quando você muda esse ambiente, você muda tudo. E para mudar, aí sim, para mudar, aí tem que ter força de vontade, um bom conhecimento, um bom profissional que te auxilie, porque muitas vezes você não precisa nem sofrer. Muitas vezes você acorda mudando um pouco seu café da manhã, seu dia já muda. Porque tudo que você faz hoje, a resposta é quase que imediata. As suas bactérias te adoram quando você alimenta as boas. Porque o que significa uma bactéria boa, né? Às vezes a gente fala assim e vocês não entendem muito porque fica muito
na base da ciência que a gente está acostumada. A bactéria boa é o pH. Vamos para o pH. Bactéria ácida. Gosta de ácido, bactéria ruim, patógena, que vai te excitar, que vai te deixar com essa vontade aí de comer açúcar o tempo todo, de comer um carboidrato que é gostoso e que te dá paz, porque você tem a liberação aí quase que imediata de serotonina na corrente sanguínea pelo aumento da glicose. Então, se aumentou a glicose, você aumenta a insulina e aí você aumenta a serotonina. É um mecanismo meio que emergencial. E tem mulher que se não comer é melhor dar, porque senão ela vai ter um treco mesmo, né? Exatamente. Então, a sensação assim, você não consegue nem focar para trabalhar, para fazer nada. É melhor comer porque você já vai aliviar. E esse alívio, ele é... Se você não perceber isso, vai virar uma coisa constante e você vai só piorando a sua microbiota cada vez mais. E as favoráveis, que gostam de ambiente menos ácido, mais alcalino, que é um pH mais próximo da saúde, elas ficam pouquinhas e elas não conseguem mais ser a principal. E aí sua imunidade cai. E aí vem umas coisas que muitas mulheres questionam também, que é a candidíase, infecção urinária de repetição, mau humor, ansiedade, o estresse piora. E se você tá com o intestino dessa forma, seu cérebro também vai estar. Tudo que acontece lá embaixo vai acontecer também no cérebro, porque são sinais. Você manda sinais e ele te responde. Então é quase é bidirecional. E quando você entende isso e você sente que não é você, fala, gente, calma, isso aqui é uma questão de ter essa atenção e colocar os alimentos na hora certa. Não é que no processo você nunca mais vai comer um chocolate na vida, porque inclusive tem chocolate saudável e que te ajuda muito, que é riquíssimo em polifenóis, que é maravilhoso. E você pode comer. Você tem que tirar um pouco do hábito de comer o açúcar muito rápido para sua corrente sanguínea. Então, é muito interessante tudo isso. E quando você foca nessa parte, quando a gente fala, volta para o intestino, porque o intestino não é só ali para você evacuar e para fazer a digestão, ele faz parte dos seus hormônios. Então, ele é muito importante. A gente tem mais neurotransmissores ali no intestino do que lá em cima no cérebro. Então, ele que sinaliza tudo. Quando você para organizar isso, é uma paz que você não acredita. É muito legal. E aí você olha assim, nossa, eu nem quero comer isso. Meus pacientes falam que eu sou meio bruxinha. Que isso acontece, né? Assim, o que você fez que eu não quero mais comer essas coisas? Não sou eu, nós mudamos a sua microbiota. E tem todo um mecanismo para fazer essas mudanças. Não é só querer também, né? Tem que ter o conhecimento e ter estratégias para isso. É porque às vezes eu falo muita coisa, sozinha a gente não consegue fazer. E eu tenho consequências. Por exemplo, eu sempre tive enxaqueca. Então, nesse período aí, antes de começar a fazer reposição hormonal, eu tinha crises de enxaqueca toda semana. Quando eu comecei a fazer reposição hormonal, assim, um dia eu parei e falei assim, gente, quantas semanas eu não tenho dor de cabeça? Só que aí, isso foi uma grande melhora. Agora, eu tive uma questão, tô pré-diabética. Sei que em função da minha alimentação, né? E essa questão do intestino inflamado, e aqui num parênteses, né, 27 anos de jornalismo e 5 anos como esteticista, as minhas clientes são basicamente, a maioria, entre 40 e 60. Então, muitas estão vivendo mesmo que eu. E eu falo que a maca é um divã, né? E ali a gente começa a conversar. O que eu observo hoje com as minhas clientes e, né, que reforça a sensação que eu tenho. Muitas não têm informação. Aí chegam lá e falam, nossa, mas eu tô numa indisposição, desanimada, eu não tenho vontade de sair da cama. Aí comecei a tomar um antidepressivo. E aí eu falo assim, olha, aí eu começo a perguntar, e eu falo, olha, eu tenho tudo isso não é depressão, você precisa ir num ginecologista que te entenda como uma mulher no climatério, né, na perimenopausa, você tem que ver se sua vitamina B12, como que tá, sua vitamina K, seu intestino, como é que tá funcionando. Então, assim, muitas vezes eu falo as coisas, mas eu falo, tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E como diz, a gente sabe o que tem que fazer e muitas vezes não faz. E aí, outras que têm o conhecimento, tem informação, mas negam esse período. Porque é como se fosse um período assim, estou envelhecendo, né? É aquela coisa do estou envelhecendo, daqui a pouco eu não sou mais, não consigo reproduzir,
estou caminhando para o fim da minha vida. Isso é muito comum, gente, e é muito triste. Porque aí você vê mulheres lindas que sempre se cuidaram e que de repente falam assim, não adianta mais me cuidar. E se fecham para isso, falam, mas tem que fazer reposição. Ah, mas reposição dizem que causa câncer, né? Tem todo esse mito. Não é bem assim. A gente precisa muito esclarecer isso. Então, eu vejo que é um momento em que a mulher ela é engolida por um monte de sensações e de temores e de angústias e que a sociedade ainda não está preparada para acolher essa mulher. Agora, sabe o que eu acho que é legal nessa sua resposta você trazer? Esse ponto que ela fala, né? As mulheres pensam que estão chegando no fim da vida, quando na verdade a expectativa de vida aumentou e muito. Então, queria que você trouxesse o quanto a gente pode, inclusive, ampliar a expectativa de vida se a gente não negar esse processo. Né? Sim. E inclusive começar a partir deste momento, porque a gente falava desse trabalho preventivo aos 35, talvez, mas se você chegou a esse momento e não cuidava tanto assim da alimentação e nem dos seus hábitos de vida, a vida não acabou. Né? Então a gente tem aí, sei lá, 20, 30, 35, 40, depende de você também, né? Então seria importante a gente trazer, eu cheguei nessa fase, mas não me cuidava tanto. Como que eu dou essa virada? É a fase mais longa da vida, né? Se for pegar, assim, infância, adolescência, fase adulta, a fase da maturidade, ela é a maior da vida. A gente não para pensar isso. Então, vou contar uma história, então, que eu acho que vai exemplificar muito bem isso. Vocês já ouviram falar daquela árvore sequoia? Uma das árvores mais longas. Elas vivem centenas de anos. E essa árvore, para ela ficar alta e cada vez maior, é muito grande. Não tem aqui no Brasil, mas ela tem muito nos Estados Unidos, são as sequoias. É muito interessante essa árvore. E chega um determinado momento que a casca dela, ela tem que se desprender. Ela tem uma casca muito do tronco e esse tronco que serviu a ela durante anos, ela vai ter que jogar fora. Ela vai ter que deixar ir. Porque essa casca vai impedir dela crescer mais e dela ficar mais bela ainda. E junto com essa casca, os galhos também, muitos galhos ficam secos, mas não é um enfraquecimento da árvore. É pelo contrário, é para ela ter mais potência. A mulher na menopausa, vocês não imaginam como é lindo esse processo. Eu sei que muitas vão me xingar, mas não é lindo nada. É lindo quando você começa a entender. É a melhor fase da vida da mulher, que é o amadurecimento. Ela é onde ela vai ter a potência dela mais ainda desacerbada ali, né? Como a árvore tem que se desprender do que não serve, a mulher na menopausa ela tem que entender que a alimentação dela é outra, ela tem que entender que o estresse prejudica muito e ela tem que começar a trabalhar com mais consciência e desprender, tirar aquela alimentação que ela sempre teve e que agora não é para ela mais. É uma alimentação que ela precisa desprender. Agora eu preciso amadurecer, eu preciso de minha potência maior ainda. E é muito legal quando vocês começam a entender esse processo. E quem ajuda muito nisso é o nutricionista, porque a gente pega na mão de vocês para ensinar e vocês aprenderem essa parte de consciência, entender colocar tudo no lugar, entender fazer com que até o seu sono mudou, né? Então, como que eu vou fazer para ter o meu sono de volta? Alimentação também, porque aí entra um pouco na crononutrição, que é uma alimentação de acordo com o horário. Então, por exemplo, o que você come de manhã, você não pode comer à noite. Você não precisa de energia à noite para dormir. Alguém precisa de energia para dormir? Não. Até porque você começa a dar informação errada para o seu corpo. E ele, coitado, o que ele vai fazer? Ele só vai te dar o que você está dando para ele de volta. Então, nós somos uma orquestra de hormônios. E cada hormônio tem o seu horário. Então, de manhã, eu preciso de energia para aumentar meu cortisol, porque eu estou despertando, então eu preciso de um alimento que me dá energia. Então, mas um alimento que dá energia de verdade, um copo de suco verde, um copo de chá, até mesmo um café pode te dar energia. Não, eu não sou contra café, mas um bom café, claro. Você pode comer um bowl de frutas ali, uma tigelinha de frutas com fibras que vai te ajudar muito na sua microbiota intestinal, que elas precisam disso, que é
pode colocar linhaça, que tem lignana, você pode colocar o psyllium, você pode colocar a chia, você pode colocar alimentos ali que te dá energia, como, por exemplo, as frutas, né? Manga, mamão, aí cada dia você escolhe uma. Então, você precisa de acordar, despertar. Então, na parte da manhã, eu preciso de alimentos que me dá isso. Só que à noite, às vezes a pessoa fala, não vou jantar, vou comer uma fruta que é mais leve. Não, você vai estar dando energia para o seu corpo que ele precisa descansar. Então, fruta é glicose. Eu preciso de comer à noite alimentos que me dê mais sossego, me dê mais tranquilidade, que não vai ativar muito essas bactérias. Então, que vai te dar essa energia toda. Então, eu preciso de um pouco mais de proteína, gorduras saudáveis, abacate. A fruta que você pode comer à noite são o coco, o abacate, as frutas vermelhas. O que é fruta vermelha? Morango, que não é mais a época, né? Infelizmente. Eu adoro comprar e congelar, que eu fico um tempão com eles. Mirtilo, framboesa, amora, são as frutas que são muito ricas em antioxidantes e que não vai te dar tanta energia para você dormir. O kiwi também é muito importante. Quando já tem um estudo recente que uma mulher que come 3 kiwis à noite, ela pode dormir melhor, porque o kiwi tem fitomelatonina, que ajuda a produção de melatonina no seu corpo. E tudo isso... sacola hoje. O preço que não estava favorável, né? Mas... Nossa Senhora. E tudo isso, quem muda em vocês, claro que são vocês, mas com uma boa orientação, porque realmente dá para ficar louco, né? Porque cada um fala uma coisa, cada hora uma coisa diferente, mas a gente precisa voltar um pouquinho nos estudos atuais. Tem muito estudo bacana. Tem uma palavra que vocês vão achar difícil, que é diferente, né? Que é estroboloma, que mesmo que a mulher faça a reposição hormonal, ou então com os fitoterápicos, que é uma forma natural também, que é bem legal. Os fitoterápicos, eles têm também fitohormônios, que ajudam a equilibrar esses hormônios na mulher também. E aí temos o estroboloma. Silvana, que palavra é essa? Estroboloma é quando você tem um grupo de bactérias que vai metabolizar os estrogênios. Se essas bactérias estiverem em desequilíbrio, como que você vai metabolizar isso? Vai virar uma bagunça. Aí, o que você está tomando, a bactéria não consegue fazer o metabolismo correto e aí vai muito estrogênio para a circulação. E aí desequilibra mais ainda. E aí vira uma cascata de sintomas e aí realmente dá para ficar sem noção, dá para ficar louca e achar que a menopausa é ruim. E não é. Essa questão que eu disse, é entender o seu amadurecimento. É entender que você está na melhor fase de deixar ir algumas coisas, para você aprender com a maior potência de você fazer muito mais coisas que você ainda não tinha feito. Tem até uma tribo indígena que as mulheres, as anciãs, elas só são líder depois da menopausa. Aí você me deu o gancho que eu vi hoje, foi muito engraçado, apareceu para mim no Instagram hoje um vídeo falando que as baleias, elas se tornam líderes do cardume? Do bando delas lá, do grupinho. Só depois que elas deixam a fase reprodutiva, que seria a fase da menopausa. E aí, as imagens assim, da baleia, a pessoa, né, que estava falando, ou seja, nós também, mulheres, a partir do momento da menopausa, é uma nova fase. É a fase... Você falou da maturidade, e isso eu tenho sentido também. É a fase que você vira e fala assim, não me importo mais com o que os outros pensam de mim, ou falam de mim. Eu quero viver aquilo que eu gosto, que eu preciso, que eu sei. Quero ter saúde, mas eu não tenho mais aquela loucura pelo emagrecimento que ficava antes. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que ter um corpo legal, eu tenho que vestir uma roupa assim. Hoje eu visto a roupa que eu quero. Eu falo que é uma liberdade que você tem. E de olhar para você mesmo, eu acho que isso é importantíssimo, esse autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso, eu busco reiki, eu busco constelação familiar, eu faço terapia. Eu acho que o autoconhecimento é chave para tudo. E para essa fase da menopausa, eu acho ele indispensável, porque a gente tem que entender, o que você falou isso, que apesar de todos esses sintomas físicos que nos dão uma derrubada de vez em quando, a gente tem, eu pelo menos me descobri com uma força muito grande de falar assim, eu dou conta. Mas também, se eu não quiser dar conta, eu não vou dar. Sabe? Aquela coisa assim, eu falo muito assim, às vezes, quando eu dou aquelas baqueadas, meus filhos, meu namorado fala assim, mas você é uma mulher tão forte, tão guerreira, não pode se deixar baquear assim. Eu falei assim, não sou mais Mulher Maravilha. Não quero ser. Me deem o direito de se desmoronar.
de desmoronar, de sentir, de ficar lá embaixo, porque depois eu sei que eu tenho a força para voltar. Mas muitas vezes é no ir lá embaixo, no fundo do poço, e ficar ali quietinha, caladinha, querendo ficar só na cama, não quero conversar, não quero ver ninguém, é que você escuta a sua própria voz, para você voltar ainda mais forte. E eu acho que isso para mim veio com essa fase. Que legal. A menopausa não é o fim da primavera, né? É o início de um verão, né? De um novo verão. Bonito isso, hein, Virgínia? Olha que bonito isso. Ó, nós estamos com o sol brilhando. Nossa Senhora. Agora, eu queria só voltar. A Jana comentou aqui conosco sobre as vitaminas, a importância da vitamina B12, da vitamina D. E eu queria que você falasse um pouco mais, porque uma questão, a D que é do sol, né? Eu acho que cada vez menos a gente toma sol, né? Assim, então a gente está preocupado muito com o sol quando a gente está num feriado, numa praia, num clube. Mas assim, no dia a dia, a gente mais corre dele do que tudo, né? Então, como aproveitar o melhor do sol ou dos alimentos que nos oferecem? O que você fala para a saúde da mulher e do intestino nessa fase da vida em relação às vitaminas B12 e D? Não cabe muita gente falar assim para uma mulher que, como você, por exemplo, que trabalha muito, você tem que tomar tanto tempo de sol naquele momento. Porque não é só tomar sol. Para você ter a vitamina D, você tem que estar na altitude certa, no horário certo e na exposição certa do corpo. Então acabou. Pois é. Então, já era. Tchau, minha filha. Eu suplemento isso desde os 20 anos. Nossa Senhora, eu achando que eu ia resolver lá, ó. Vai nessa. Parando. E quanto mais a pele tem mais melanina, mais morena, menos vitamina D. Então a gente tem que numa eu me consulta nutricional, não, mas do sol, né? Tomando a suplementação, não. As vitaminas, elas são muito, muito importantes, muito mais do que as pessoas imaginam. A B12 e a D são as mais faladas, porque a B12 tem que ser suplementada, porque é muito, hoje em dia, difícil ter a B12 em abundância nos alimentos, porque a B12 ela é fabricada pelas bactérias do intestino do animal. Quando o animal come capim. Quem come capim hoje? Ninguém, né, coitados? Eles comem ração. Então, até na ração tem que ter a B12 e ele não vai mais produzir aquela quantidade que ele produzia antes. Então, mesmo uma pessoa que come carne hoje tem que avaliar a B12 dela, que antigamente era muito para os vegetarianos e para os veganos. Hoje não, B12 todo mundo tem que avaliar. Se a B12 estiver baixa, você tem sintomas muito sérios, inclusive até de confusão mental. Uma B12 baixa pode levar a pessoa a ficar, sabe, bem... Já peguei paciente assim também, de não entender o que ela está fazendo ali. Totalmente. Ela estava com a B12 30, gente, dava dó. E aí seria isso, B12 30? B12 30, para você ter ideia, o ideal é 650. Nossa Senhora. O ideal hoje, de acordo com os estudos novos, é 650. Na referência de laboratório... Para quem estuda, profissional que estuda, ele nunca vai olhar a referência de laboratório para o paciente dele estar bem. Ele vai olhar as referências atuais de acordo com os novos estudos, porque essas referências são muito antigas, então a gente não fica ligado a elas. E a vitamina D, quando ela está muito baixa também no sangue, abaixo de 60 no sangue, a mulher ou o homem também, ele pode ter transtorno de humor, pode aparecer doença de Crohn, pode aparecer problemas... até do metabolismo, da pressão arterial, porque a vitamina D é um hormônio, na verdade, e ela é responsável também pelo metabolismo de cálcio, de magnésio. Aí vamos supor que a pessoa tem vitamina D baixa e magnésio baixo, aí ela é a tensão em pessoa. Aqui dói, aqui no trapézio, fica tudo tenso, ela não vai ao banheiro, porque o magnésio ele é um nutriente anti-inflamatório, ele é um mineral anti-inflamatório que ele ajuda no peristaltismo também, do intestino. Ele ajuda nas fibras musculares, então é como se tivesse o cálcio contraindo e o magnésio relaxando. E o que mais a gente tem no músculo dentro do nosso corpo? Coração. Que ela devia falar água. Coração é músculo. O coração. E muitas pessoas, eu puxo a orelha das minhas pacientes, mas as minhas pacientes geralmente não fazem isso, porque elas, né, tá ali comigo, eu sempre informo. Muitas pessoas tomam relaxante muscular. Dorflex, eu não vou falar marca, mas esses relaxantes musculares. E aí ela relaxa o músculo, inclusive, do coração, né? Aí, recentemente, um paciente, esse era homem,
ele teve uma regurgitação da válvula mitral por excesso de relaxante muscular. Ah, não. Mas o que seria isso, esse É regurgitação? um refluxo do sangue, aí dá palpitação, pode dar consequências cardíacas ali também. A pessoa pode, tipo, infartar? Não, ele não chegou a esse ponto porque ele foi verificar através de uma consulta, porque os meus pacientes, eu peço um check-up de 30 exames de sangue, ainda mando eles ir no cardiologista, no ginecologista, às vezes no endócrino, porque eu preciso deles também para a gente fazer um tratamento, que é um tratamento multidisciplinar, né? E às vezes terapia também. Então, assim, a gente precisa entender o paciente, onde ele está naquele lugar, né? E esse paciente em si, ele tomava muito, porque ele trabalhava dirigindo muito tempo, e ele ficava, eu tô todo doído, então eu vou tomar um relaxante muscular para dormir melhor. E não é bem assim. Você quer tomar um relaxante, toma um chá gostoso ali, vai relaxar, um magnésio inositol, que vai te ajudar a relaxar também, que é nutriente, né? E quando ele faz isso, ele também mascara a deficiências, ele vai ter cãibra. Muitas pessoas têm cãibra e não entendem por quê. Às vezes é falta de magnésio, às vezes falta de cálcio. Cálcio é muito mais fácil da gente ter nos alimentos, então o magnésio é um dos nutrientes que mais diminui no estresse. Magnésio, zinco, também muito importante, o cobre. Então, assim, se eu falar qual que é mais importante, não existe, todos os nutrientes são importantes, as vitaminas e os minerais. Porém, as mais faladas, que a gente suplementa mais, é a D e a B12, porque não tem nos alimentos. Então, a gente tem que suplementar mesmo. E aí tem um ideal, porque por trás disso, para você entender que sua B12 está baixa, você faz um outro exame que chama homocisteína. Essa homocisteína é uma substância tóxica, inflamatória, vamos dizer assim, que é como se fosse um ferrugem no seu cérebro e nas suas artérias. Ela pode até causar placas. Então, se a pessoa tem um colesterol alto, uma homocisteína alta, uma deficiência nutricional que ela não entende, aí o bicho pegou pro lado dela, né? É o que eu faço isso lá no consultório, exatamente isso. A gente tem que trazer essa paciente, né, para ela entender onde ela está naquele momento, quais são as deficiências dela, o que ela precisa de adequar, qual alimentação é importante, o que ela vai comer à noite, de manhã, durante a tarde, quais alimentos que ela tem que largar, desprender, isso não faz parte mais do meu cardápio porque eu não consigo digerir mais. Ah, mas antigamente eu digeria, mas mudou. Hoje você não tem 20, 30 anos, você está numa fase diferente, um ciclo diferente, que o seu corpo pede atenção. Silvana, eu sei que cada corpo é um corpo, cada pessoa vai ter demandas específicas, mas tem alguns chás que a gente, né, que eu citei lá no início. Sim. O chazinho da vovó, senão a gente promete e não cumpre. Tem alguns chás que você indicaria, seja para ao longo do dia ou para a noite, que são soluções que podem amenizar alguns sintomas que são comuns na menopausa? Tem. E aí eu queria emendar uma coisa, porque para mim, quando eu comecei com os calorões, todo mundo falou assim, toma chá de folha de amora, né? Eu acho que é um dos mais falados. E eu tomei. E eu falava assim, não acabou, mas eu achei que reduziu. Só que aí o médico que eu tava na época falou assim, não existe nada comprovado cientificamente. Aí eu larguei. A prova é você, né? Você é a prova viva que resolveu até certo ponto. Mas o chá e até mesmo a reposição, ela não é 100% se você tiver com a microbiota toda bagunçada. Então a gente volta lá. Eu posso te dar, os chás, eles são poderosos. Então a gente tem um chá à noite para acalmar, um chá de melissa com camomila e uma passiflora, que isso aí você compra nos mercados que tem essas plantas, né? Ajuda muito, até no seu estresse, até para você acordar no outro dia. Isso melhor. Misturado? Ou ele já vem um chá? Não, você pode... Sachêzinho. Não, os sachês, às vezes, eles têm, infelizmente, aromatizante. Eles têm coisas que não é legais também. Tem até açúcar, já vi. E qual que é a quantidade, então? Porque nós vamos fazer isso em casa. Vai fazer? Vai ter que me contar, então. Pronto, aí, ó. Mais um. Eu tô chamando a Virgínia hoje o dia inteiro, né? Pra gente não esquecer. Tatiana Lagoa e o chazinho da Silvana. A receitinha pra nós. Esse chá é muito legal, porque você pode colocar uma colher... vamos colocar pitada, mas para uma xícara ou 1 litro. Tá. O litro, uma colher de sopa de cada planta. Para uma xícara, uma pitada, um montinho que você vai pegar e vai colocar, vai dar mais ou menos uma colher de chá mesmo, menorzinha, né? Que é 1/4 da colher de sobremesa, de sopa. Então, você vai colocar camomila, melissa e passiflora.
Uhum. E se você quiser um pouco mais assim de relaxamento, você pode colocar um mulungu. Só que você tem que prometer que não vai sair dirigindo depois que você tomou esse chá, porque ele vai te relaxar. Nossa, Os já é bom reflexos- demais. Uhum. Ele Pode é tomar muito todos bom. os dias à noite? Pode. Criança pode tomar? Aí você já tá em outro universo. Não, é porque eu, assim, tudo que me fala que A outra acalma, a menina dorme a noite inteira. tudo que fala assim, acalma, é bom pra tranquilidade, foco, eu dou pra minha filha também. É. Pode não? Camomila, sim, mas a misturada ali não é... Tá bom. Qual que é a idade dela? Eu teria que ver. 10 anos. Não, camomila pode, hortelã, legal também. Ah lá. E a melissa. Agora, o mulungu, ele meio que dá um relaxamento um pouco maior. E isso você toma à noite antes de dormir, porque a gente não prepara nem para dormir, né? Uhum. E isso é muito falho. As A pessoas, higiene elas... do sono. as pessoas têm que se preparar para dormir, tomar um banho. Você quer deixar sua filha relaxar? Põe um óleo essencial de lavanda. Ah, já faço isso, Né? sim. Dá um chazinho de camomila à noite, depois do jantar, é maravilhoso, com melissa. E aí, esses chás, eles respondem muito bem. Olha aí, Porém, eu posso adoçar? pra quê? Gente, mas chá Olha, não adoça. vamos trabalhar Você essa derruba microbiota, Toda gente. a propriedade. benefício do chá. E é quente ou frio que é o ideal, tanto faz. Você tem que extrair no quentinho. Como é folha, uma regra. Folha, você nunca ferve água. Você deixa ela chegar naquele ponto de fervura e desliga. Ih, Não deixa faço ela tudo ficar errado. borbulhando, não. Quando é folha. Começa a dar as bolinhas, você Você desliga. desliga, põe. põe a planta e tampa, infusão. Tá. Quando é raiz, ginseng, gengibre, aí você tem que ferver a água, cavalinha, que é um caule, tá? Aí você ferve a água pra... Mas geralmente essas plantinhas, elas vêm como fazer também. Geralmente tem no mercado aqui, Mercado Central, que você compra as plantas. E elas também mostram como que é. Mas geralmente a regra é folha, nunca ferva a água, deixa, que senão até amarga muito. Porque se você ferve muito a água e deixa ela muito quente, você libera coisas da planta que não é o ideal naquele momento, que é um chá para relaxar. Você vai liberar muito tanino, ele vai ficar amargo. E chá não pode pôr açúcar de jeito nenhum, porque senão você quebra toda a bioquímica ali, você faz uma bagunça. Adoçante? Pra quê? Você tem que tomar o chá. A camomila é doce. Camomila, ela é docinha. E o chá, você pode usar o chá ali, não como um suco, exemplo, né? Mas como uma terapia. Não é ruim, eu garanto pra você. Pode fazer, que você vai tomar e você vai acostumar com aquele sabor. Muitas vezes, a nossa língua... Nutrição é ótimo porque assim, dá para conversar sobre tudo mesmo. A língua é um tapetinho. Na língua, a gente tem várias papilas gustativas e cada pontinha da língua, a ponta da frente, a de trás, das laterais, a do meio, tem como se você sentisse o sabor do cítrico, do azedo, do doce, do amargo, até do estragado também. Essa língua, ela tem que ser limpa no sentido de não ficar escovando a língua, mas você tem que limpar a língua limpando o seu intestino também. Então, essa necessidade de colocar o doce em si, às vezes é um sinal para você, claro, microbiota intestinal, tem que trabalhar isso. Porque se você está com a língua viciada só no doce, ela está coberta, suas papilas ali, pela sua alimentação e a fermentação bacteriana, que vai... A língua é um retrato do seu intestino também. É tudo ligado. A gente não tem nada separado, né? Imagina o seu corpo aqui, a língua vai descendo, ela vai encontrar, né? Essas bactérias, ela vai... Tanto que a gente fala muito da microbiota oral também, para as mulheres na menopausa. A gente tem que trabalhar isso também. A microbiota oral, às vezes a microbiota vaginal, porque às vezes elas têm efeito de secura, a gente tem que trabalhar isso. E na nutrição, trabalha muito bem tudo isso. Mulheres com candidíase, quem cuida é nutricionista. Porque se você ficar tomando remédio, você só vai ali dar uma calada no fungo e deixar ele mais potente depois. Aí tem aquelas candidíases de repetição que não é legal. E cuida como? Que tipo de A alimento? alimentação. Porque você mudando a alimentação, você muda o pH do intestino também, da microbiota. Então, o que uma cândida ama? Açúcar. Já me falaram isso. Aí se você vai comer açúcar no chá, aí você tá fazendo um chá para relaxar e põe açúcar, não vai relaxar, você vai fazer uma baguncinha lá embaixo. A Flaviane com açúcar. A bagunçada. Adoçante? Não deu. Tem um adoçante que você pode usar, mas é um adoçante que não tem em qualquer lugar, que é a base de stevia andina. Ele tem aqui no Brasil, tem em lojas comuns aqui para você comprar, que é um... Eu não gosto de falar marca, mas eu vou ter que falar porque só tem esse. É o verdinho.
É da colorandina, esse adoçante, ele é importado, é da Colômbia. Ele é maravilhoso. E aí você pode pôr um pouquinho dele, porque isso aqui, uma pitadíssima dele adoça muito. Foi o que eu fiz na imersão do intestino saudável. Eu fiz um iogurte natural. E aí, porque eu sei que as pessoas não estão acostumadas com o azedinho do iogurte, eu vou ter que colocar um pouquinho de adoçante. Eu coloquei muito pouco e adoçou bastante. Ninguém nem percebeu. Eu falei, como que você adoçou isso? Foi assim, com a stevia. Aí eu levei a stevia para mostrar. Então, assim, você pode usar um pouquinho. Mas o ideal é você acostumar o seu paladar também aos sabores. Tem gente que come maracujá e põe açúcar. E eu falo, nem come. Melhor não comer maracujá. Então. A risada dela Já condenou, né? Aquelas Agora. que açúcar eu nem como. É igual, Não come. é igual o abacate, né? Que é uma fruta excelente de gordura boa, que o povo vai lá, taca açúcar, taca mel. Se tiver mel, eu também não como. Agora, Silvana, você citou aí a imersão do intestino saudável, né? A gente até chegou a noticiar, mas fala um pouco, vai ter outra, como é que Vai ter funciona, né? Porque é Então, interessante. Vocês foram muito, vocês que eu falo, as mulheres, minhas pacientes, né? Elas foram essa idealização para essa imersão, por quê? É muito fácil ficar aqui falando e na hora da prática vocês... não é assim igual a Silvana está falando. Gente, é muito simples. E nessa imersão, ela foi criada exatamente para mostrar para vocês que é possível comer bem, comer gostoso, comer super saudável e fazer alimentos ali do dia a dia. Não é nenhum ato assim gastronômico, né, para comer bem. É muito simples comer bem. É muito simples. Porém, a gente vai combinar ali certas coisas. Então, esse curso veio na minha mente como sair um pouco do consultório, né, na teoria, que ali a gente conversa muito, explica, mas elas não experimentam. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer essa imersão até para as pessoas sentirem a diferença que é comer uma comida de verdade e rápida, e fazer de uma forma rápida. Tudo bem que eu quis ousar um pouquinho, eu fiz uma lasanha maravilhosa à base de palmito, que demora um pouquinho para fazer, mas não é eu demorei para mim porque eu fiz uma lasanha para 35 pessoas, né? Então eu assei 8 tabuleiros de lasanha. Mas assim... Para você fazer na sua casa é muito simples. É muito simples. Não tem que usar nada processado. Eu não usei nada nessa imersão processada. Até o iogurte que elas tomaram, o chocolate que elas comeram. Tem chocolate saudável, olha isso. Chocolate que faz bem para sua microbiota. Então teve muitos chás. E tem um chá muito gostoso que é um chá de cacau. Que é um chá, assim, criança ama. Mas ela não pode tomar muito também. É uma xícara, né? E é muito gostosinho aquele saborzinho do chá. E tem os chás da clitória, que é um chá azul que criança ama. Aí você põe um pouquinho de limão e ele fica roxo. É tipo chá frozen. É muito legal. Fica muito bom para criança. Você pode fazer até um arroz azul para ela. Ou então roxo, você pingar limão depois. Fica muito legal. Então, assim, nessa imersão eu peguei tudo que eu falo com elas... Tudo que eu falo e coloquei para elas experimentarem. Para elas e eles, foram homens também na imersão. Então, assim, elas tomaram café da manhã, eles tomaram café da manhã super saudável, super simples, com fibras, que eu coloquei várias fibras, expliquei cada uma, e elas montaram o pratinho delas lá de frutas e fibras. Depois ainda teve os chás, que elas experimentaram vários tipos de chás, nem quiseram café para experimentar os chás todos que estavam lá, tudo sem açúcar. Porque você vai sentindo essa necessidade de açúcar tem que ser olhado, não pode, tá errado. Tá com problema. E café é um vilão? Depende, o café, eu não quis colocar café na imersão por causa disso, para elas experimentarem o chá. E tem chás, gente, poderosíssimo, chá preto, tem chá verde, tem o chá fermentado, tem vários tipos de chás. A gente tem chás aqui que vocês nem imaginam, para tudo também, para azia, para cloridria, para refluxo, tem chá para tudo, como você me perguntou. E o café, se ele for 100% arábica, se ele for um bom café, um café mais especial mesmo, café gourmet, ele é muito legal. E aí não precisa de colocar açúcar. Eu tomei ali sem açúcar quando eu cheguei. Ela, você tomou essa coisa amargosa? Aí eu falei com ela, de doce basta a vida. A gente normalmente fala o contrário. Agora, eu percebi então que o açúcar é uma grande questão. Né? Sim. Em um momento da sua fala, você chegou a falar de alimentos que a gente deveria evitar. Açúcar, carboidrato,
Farinha hoje, branca, né, que eu falo. farinha assim, branca. refrigerante. A gente deveria abolir abolir totalmente, eu acho difícil, né? Os ultraprocessados, você tem que ter escolhas, né? Assim, você tem que fazer escolhas boas. E claro que um dia ou outro você comer isso aleatoriamente, não todos os dias, ok. Agora imagina você tomar... Tem gente que dói no meu coração quando eu vejo, que é um negócio... Eu acho que eu evito de ir para restaurante para não ver. Porque para mim é um absurdo, assim. Você pegar um prato de comida e um refrigerante do lado, bem gelado, você tá detonando ali sua nutrição. Porque você não vai nutrir nada. Você só vai encher estômago e depois vai ter vários problemas porque você fez muita bagunça ali. Então, quando você escolhe... Hoje em dia, a gente tem até refrigerante orgânico. Tem refrigerante orgânico. A gente tem kombucha, que é uma delícia. Não sei se você já experimentou. É isso que eu ia te perguntar. Que é fermentado. Aí tem as Gostosinho kombuchas mesmo. que não tem açúcar. Tem umas que tem. Aí a gente tem que experimentar as que não tem, né? Se você faz isso... Eventualmente, tudo bem. Agora imagina todo dia. Aí você está alimentando um pessoalzinho do mal ali embaixo do intestino. Eles vão detonar você, porque ele vai te deixar irritado, estressado, sem foco, às vezes com dor de cabeça, com a pele meio que não tão interessante para você nesse momento. Ele vai te atrapalhar em tudo. Agora, quando você toma, hoje é uma festa, um evento, eu vou comer eventualmente, ok. E tudo tem substituição. Por exemplo, o curso, ele tem pão. Tinha pão sem glúten maravilhoso, um pão low carb com farinha de grão de bico. E esse pão é aqui de BH, gente. E é maravilhoso. Então, assim, eu levei coisas também para facilitar a vida, né? Não é que tudo é ruim. Tem empresas hoje que tem essa abordagem da nutrição, que é para nutrir de verdade, que tem essa consciência de não ficar colocando aditivo, químico, corante, aromatizante. E é um pão super gostoso. E isso que eu levei. A proposta desse curso também foi mostrar para as pessoas que também ela pode comer um chocolate, ela pode comer um pãozinho, ela pode tomar vários tipos de chás, ela pode comer... Tinha muita fruta e vários tipos de frutas lá, até o kiwi não, como é que chama, gente? Aquelas uvas sem sementes e o mirtilo estava lá à disposição também. Então, e o iogurte foi de mirtilo, porque não era a época mais de morango, e o meu morango estava muito congelado, ia ficar estranho para bater no iogurte. Eu comprei mirtilo fresco e foi um sucesso, ficou muito, muito gostoso. Agora, nessa questão de microbiota que você falou aí do kefir, as pessoas, né, você falou da kombucha, né? Teve um período aí que estava uma moda de kombucha, kefir e tal. Eles são pré-bióticos? Probióticos, né? Tem uma diferença então, também? Realmente ajudam? Depende de como está lá embaixo. Vale explicar o que é prebiótico e probiótico? Vou explicar, só vou fechar aqui com ela. Então, você pode comer, eventualmente, qualquer coisa que sua microbiota vai dar conta. Entende? Porque você tem muito mais bactérias ali favoráveis para você, que dá o equilíbrio, e de vez em quando você sai um pouco, comer eventualmente algo, não vai te fazer tanto estrago. Agora, se for o contrário, eventualmente você come comida saudável, e mais no dia a dia ultraprocessados, que são os alimentos industrializados com muitos aditivos, que não deveria nem existir, no meu ver, mas infelizmente as crianças sofrem mais, porque elas são... né? A mídia e as coisas de criança é muito ruim, inclusive tem corante derivado de petróleo ali dentro, é absurdo. É absurdo, gente, é absurdo. Então, quando a gente faz isso eventualmente, ok. Na questão da kombucha, do kefir, são alimentos pré-bióticos com algumas bactérias também, e são alimentos fermentados. O que são alimentos fermentados? É um aliado para o intestino, o alimento fermentado. Por isso que teve iogurte que eu fiz, que fermentei o iogurte na minha casa com bactérias para iogurte, que é uma cultura específica, e deixei ali, demora um pouquinho, 1 dia, 2 dias para fazer todo o iogurte. Mas é assim, é impecável o iogurte, ficou muito, muito bom. Então, quando a gente associa um alimento fermentado, vocês vão lembrar da época da avó de vocês agora, dos avós, né? Que elas faziam compota com vinagre, com algumas coisas, chucrute, quinche, kombucha. A kombucha, ela é muito legal, mas se sua microbiota está muito bagunçadinha, ela vai fermentar e vai te dar muitos gases. Aí é o momento de separar um pouquinho, dar uma arrumada ali para depois consumi-la.
né? O kefir é a mesma coisa. O kefir eu não gosto muito quando ele é à base de açúcar e nem de leite, porque muitas pessoas têm intolerância ao leite, embora seja fermentado, mas mesmo assim tem uns efeitos, e o kefir de açúcar eu não gosto muito. A kombucha também ela vai precisar do açúcar, mas ela vai fermentar ali no açúcar. É um pouco diferente a estrutura dela. E muitas vezes os alimentos pré-bióticos são alimentos que são fibras que alimentam bactérias. Probióticos são bactérias. Entendeu? Probiótico é bactéria. E a gente hoje tem probiótico até para dermatite, é muito legal. Tem probiótico para diabético, tem probiótico para hipertensão, tem probiótico para tudo, porque nós temos cepas muito bem estudadas hoje. Só que o profissional tem que entender, porque cada bactéria ali, ele tem uma linhagem, e a gente agora prescreve linhagem do que eu quero. Porque uma bactéria, por exemplo, um Rhamnosus, que é uma bactéria, um tipo de bactéria, tipo de uma cepa, ela pode ter uma linhagem A e B, e a B é para a pele e a A é para a imunidade. Então, eu, no caso, eu tenho que entender disso para poder prescrever o melhor para o paciente ali. Então, probióticos igual bactéria. Pré-bióticos, alimento que a bactéria vai comer. E nós São vamos as ter que fibras. fazer um outro podcast para a gente falar só de prebiótico e probiótico, porque eu sou aquela pessoa que diz que o tempo acabou. Ah, Que sério? É. Eu já vi a Janaína respirando aqui para me mandar outra pergunta. Não. É porque a nutrição é muito interessante, né? E porque assim, a gente consegue ir em vários locais. Sim. E a gente é nutrição, gente. O DNA, hoje em dia, é muito bem estudado. Todas as suas genéticas, sua epigenética. Hoje tem também vários tipos de exames que a gente pode fazer. Então, quando eu pego um paciente que está muito ali com uma microbiota meio alterada demais, a gente não consegue resultado, eu tenho que entender o que tem lá dentro. Aí eu faço um exame genético nessa microbiota que existe também. Então, hoje a gente tem muita informação. Então, mulheres, não sofram. Só entendam sua fase, porque é muito bonita, e não desperdicem essa fase de transformação com chateações, com raiva, que às vezes tem mulher que fica com raiva mesmo. Eu não quero sentir isso e eu tô sentindo. Calma, vamos entender todo o processo. Menopausa é multidisciplinar, não é só um profissional que vai te ajudar. A gente precisa estar junto ali com vocês para dar o melhor para vocês sentir essa potência que toda mulher tem quando ela passa pela menopausa, que é lindo. Ótima reflexão para encerrar, porque é isso, a gente fica achando que é um momento super difícil, mas porque a gente não está fazendo nada para torná-lo fácil, né? Gente, acabamos de conversar com a nutricionista e fitoterapeuta Silvana Portugal. Qual que é a sua rede social? @Silvana Portugal. Então, gente, quem ficou com mais dúvidas, porque a gente abriu várias caixinhas aqui, vai lá que a Silvana responde. Pode mandar mais, que né? eu respondo, sim. Muito obrigada e volta sempre, tá? Vamos voltar. Vai ser legal. Vai. Flaviane, obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Paula. Incrível. Jana, muito obrigada e volta mais Eu também. que agradeço. Voltarei, só me chamar. O Interessa, então, fica por aqui. E aí, assim, no fim das contas, eu não sei se você percebeu, se você for homem ou se você for mulher, não faz diferença, porque tudo que foi dito aqui afeta homem e mulher, né? Para homem não vai ter o nome de menopausa, mas vai ter nome de saúde, então tá tudo certo. Amanhã tem mais Interessa, a gente fica por aqui. Beijo! Tchau! Tchau!